Vamos ler a nossa Bíblia. 1 Timóteo capítulo 5, verso 21. Diz assim: conjuro-te diante de Deus e de Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde estas coisas, nada fazendo com parcialidade. É isso aí. Alguém não entende alguma palavra que está aqui nesse texto? Todo mundo entende tudo? Não. Então, Parcialidade é o Dividido. parcial. e o que é conjuro-te? Conjunto. Vem de jurar. Não, é uma afirmação forte de que você tem que obedecer. Não é algo que você não é algo que você pode decidir se você vai obedecer ou não. Então, Paulo está falando para Timóteo que essa situação que ele falou acima do quê? No capítulo 5 nós tratamos do que até agora? Tratamos da viúva, como tratar a viúva, como tratar os jovens, como tratar os experimentados na fé, não é isso que nós tratamos? Né? Discernir ou saber quem são as viúvas de verdade, que as viúvas solteiras precisam se casar, né? Lembra? Então, agora ele está fechando esse tema para dizer: você tem que obedecer. Mas vai obedecer diante de quem? Fala aí. Diante de quem eles têm que obedecer? De Deus. Diante é em frente, né? Diante de Deus, de Jesus e dos anjos eleitos, né? Então, quando nós obedecemos uma ordem como essa que Paulo está dando, a gente não está obedecendo simplesmente o homem. E é claro que a gente precisa entender quem nós devemos obedecer e por que devemos obedecer, né? Então, uma das coisas que nós temos que entender é que quando nós obedecemos uma ordem que é para o bem da comunidade, nós estamos obedecendo diante de Deus, diante de Jesus e diante dos eleitos, dos anjos eleitos. Então, tem seres aqui na nossa casa que nós não percebemos. Que nem você já viu Deus? Não. Você já viu Jesus? Não. Você já viu os anjos eleitos? Né? Então, você não viu os anjos, mas os anjos estão por aqui. Então você, quando obedece, na verdade, você está obedecendo diante de Deus, diante de Jesus e diante dos anjos e também diante dos homens. Por quê? Porque a obediência é algo que faz com que as pessoas entendam o caminho que ela deve seguir. É claro que você não vai obedecer a uma pessoa que não sabe para onde vai, né? É claro que você não vai obedecer a uma ordem que não tem cabimento, como falar para você se jogar da escada, né? Falar para você comer sal, né, Milton? Quando você não pode comer sal, né? Entendeu? Falar para Marcela que ela não pode comer mais doce, né? Coisa gordurosa e tal. Então você fala: não, come doce. Aí você vai obedecer essa pessoa? Não vai. Por quê? Porque essa pessoa não está dando uma ordem que vai de acordo com a vida. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é quem nós devemos obedecer. Depois, o que nós precisamos entender é que se nós decidimos obedecer, nós estamos obedecendo diante de algumas pessoas, diante de Deus, diante de Jesus e diante dos anjos. Então, não é diante de algumas pessoas, é diante de uma multidão. Nós estamos obedecendo a ordem ou a palavra de Deus.
Então Paulo ele está dando uma ordem expressa, uma ordem que a pessoa tem que fazer, ou seja, o que o Timóteo tem que fazer. E é claro que a gente, para obedecer a Deus, nós temos que não obedecer o mundo, a nossa carne e o diabo, né? Então tem algumas vozes que caminham junto com a gente, para que a gente não obedeça, não é verdade? Algumas vozes que nós damos mais atenção do que a palavra de Deus. Primeira voz é a minha, eu escuto a minha voz. Segunda voz é a voz das pessoas. Terceira voz é a voz das circunstâncias. Quarta voz é a voz do diabo. Então a gente não pode pôr só o diabo nessa parada. Tem também a minha vontade, eu não vou obedecer porque eu não quero. Mas nesse caso, como Paulo diz para Timóteo, conjura-te, é algo que ele não tem como opinar, ele tem que obedecer. Então é algo que não muda, é algo que não deve ter a opção de você decidir ou não. Você tem que fazer e acabou, né? Então não dá para perguntar, mas por quê? Né? Como as crianças e outras pessoas. Aqui não dá, aqui a gente tem que obedecer. Então são ordens que Paulo deu para Timóteo em Éfeso, que vai fazer com que ele siga o caminho mais correto para a comunidade. Então é isso. Então você tem que obedecer diante de pessoas, né? E aí ele vai falar que é sem prevenção. Então, além de nós não termos opção de dizer nós não vamos obedecer, nós também temos algo que é sem prevenção, guarde estas coisas. Ou seja, você não precisa decidir nada, você não precisa se defender em nada, você não precisa pensar na verdade, é isso que você tem que fazer. Guarde essas coisas, nada fazendo com parcialidade, né? E isso é um problema hoje, isso é um problema, porque nós somos parciais, todos nós somos parciais. O que é parcial? Já está falando, né? É parte de algo que você tem que fazer, então você faz parte você não faz. Então quando diz sem parcialidade, é que você não vai fazer pela metade, ou você não vai fazer só para alguns, na verdade, você tem que fazer para todo mundo, tem que ser igual. É isso que é ser sem parcialidade, ser igual, não importa. Não importa quem está na mesa, não importa quem sentou, se o Jair Bolsonaro estiver aqui, a gente tem que falar da mesma forma, se pessoas pobres estiverem aqui, a gente tem que falar da mesma forma. Só seminarista, quando está aqui, a gente pode falar diferente, né? Porque seminarista ainda é cocô do cachorro, então ainda não cresceu, então pode falar diferente, entendeu? Porque seminarista não é gente, né? Ainda está crescendo para ser, então é algo que a gente precisa entender. Então uma das coisas que nós temos que entender é essa falta de parcialidade que a pessoa cristã precisa ter. E isso é de suma importância. Por quê? Porque você não pode adular um e não adular o outro. Você tem que tratar da mesma forma todo mundo, por igual. E essa é a fantástica mensagem do Evangelho, que não importa se a pessoa é rica, se ela é pobre, se ela é gay, se ela é mendiga, se ela é seminarista, se ela é professor, doutor, o que seja. Não importa título, não importa a posição social, não importa a estratificação social ou a classificação social, não importa. Você tem que tratar todo mundo igual. E essa é uma condição da ordem. A ordem é para que você não tenha parcialidade. E hoje é muito difícil, né, você tratar, ser imparcial, né, com todo mundo. É muito difícil, né? Porque parece que as pessoas que têm uma posição querem mandar nas outras.
E a vida cristã é algo que a gente precisa sempre nivelar de uma forma para os iguais. Por isso que Paulo está falando da viúva, né? Que a viúva ela é vulnerável. Então a gente não pode deixar de cuidar da viúva, a gente não pode deixar de respeitar o idoso, a gente não pode deixar de fazer as coisas que são pessoas que estão em vulnerabilidade. É aquilo que eu disse, a escada do Evangelho, ela é invertida, não é para quem está no topo, é para quem está na base. Então as pessoas que andam no Evangelho não é para ficar olhando para cima, mas é para olhar para baixo. Então é algo que a gente precisa criar uma imparcialidade. Então é algo que, por que o Evangelho faz a gente olhar para baixo? Porque tem muita gente olhando para o topo, né? Então a gente tem que fazer olhar para as pessoas que estão abaixo, porque isso faz com que o nível da escada diminua. Então nós temos que ser iguais. Por isso que Paulo está falando sobre nada fazendo com parcialidade, né? Então nós temos que tratar todos iguais, seminaristas, pobres, mendigos, travestis, prostitutas, toda a classificação social, rico, pobre, nós temos que tratar por igual. Então essa é uma ordem que vai trazer igualdade, porque quando nós somos cristãos, nós temos que cuidar para que a gente não entre por esse caminho, porque esse caminho vai fazer separação, e quando nós percebemos que há uma separação, o Evangelho também já foi embora. Então a gente tem que cuidar disso, para não se afastar. Então essa é a palavra de hoje para nós, né? Alguém quer falar alguma coisa em relação a isso? Pode falar. O seminarista gosta de falar, pode falar também. O seminarista muitas vezes não tem voz, né? Mas pode dizer, pode falar. Se não tem, a gente pode orar. Então, a ordem, tem ordens que precisam ser obedecidas e não precisam ser questionadas, e tem ordens que nós precisamos questionar. Se a ordem está acima da vida, nós temos que questionar. Se a ordem está para cuidar da vida, então nós não precisamos questionar. Então toda ordem que está acima da vida, nós não devemos obedecer. Agora, as ordens que estão sendo para cuidar da vida, nós precisamos obedecer. E todas as orientações que Paulo dá acima no capítulo 5 é para cuidar da vida das pessoas. Então essa ordem precisa ser seguida. Por isso que ele afirma conjuro-te, né? Você tem que fazer, porque isso vai ser bom para a sua vida. Então nós temos que sempre pensar, a lei não está acima da vida, a lei tem que estar abaixo, ela é serva da vida das pessoas e não estar acima da lei. Então a lei nunca pode estar acima de nenhuma vida. Se a lei prejudica a vida, tem que ser mudada a lei e não fazer com que a lei permaneça, porque é algo. E toda lei tem uma história. Toda lei tem uma história. A lei não se faz sem história. Então toda lei tem uma história. Por que que tem a história? Por que que existem regras nessa casa? Porque a casa tem uma história. E de acordo com a história da vida das pessoas que se aproximam de nós ou que moram com a gente, essa lei vai mudando. E tem leis que vão permanecendo. Por quê? Porque é para o bem da vida. Então, o que é para o bem da vida, temos que obedecer e fazer. Tá certo? Então, a ideia principal é que todas as ordens que Paulo deu para Timóteo é uma ordem para cuidar da vida das pessoas. Então, precisa ser seguida. Então, guarda isso. Nenhuma lei pode estar acima da vida, né? Nenhuma lei.
A lei tem que servir a vida da pessoa. Tá beleza? É a mesma coisa de falar aqui na nossa casa que hoje não haverá almoço. Estou indo contra a vida, porque a vida precisa se alimentar. Hoje ninguém vai poder beber água. Não, está errado. Não dá. Hoje vai todo mundo entregar todas as roupas que tem. É lógico que se tem excesso, precisa doar, porque você não precisa viver com tudo que você tem, né? Mas se eu tenho o necessário, eu não posso fazer. Então eu estou indo contra a vida. Não dá. Um guarda que se aproxima de você, você sendo um cidadão que não fez nada, ele aponta uma arma para você. É contra a vida. Não pode. Então, nós precisamos entender que toda lei precisa ser serva da vida e não a vida ser serva da lei. Tá joia? Então é isso aí, podemos orar, se você não quer falar nada. Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por essa palavra, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque nós podemos obedecer a sua palavra cegamente, porque a sua palavra foi feita para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, faz com que a gente se torne pessoas imparciais e que decidamos, Senhor, sempre pela vida das pessoas. Que a gente possa viver uma vida abençoada e cheia da tua graça, para a glória do teu nome, no nome de Jesus. É isso aí, gente. Vamos tomar um café.